Oremos. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença. Te agradecemos pelos cuidados, pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este dia e pedimos as Tuas bênçãos para este momento em que queremos estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento. Abençoe, Pai, todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações, todos têm necessidades, problemas, mas também todos têm fé, confiam em Ti, no Teu poder, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Pedimos em especial que abençoes Ana Lu Neves e a família, especialmente Ana Lu, pede que Tu abençoes a sua irmã Maria do Rosário Neves, que hoje completa mais um ano de vida. Também Cleonice Silva Malta, abençoes a família. E a Cleonice pede por Lúcia Brás, que também hoje completa mais um ano de vida. Pedimos ainda que estejas abençoando a Abádia Ferraz e família, Lídia Martins, Fátima Moreira Barros, Nadir Cabral, Guiomar, Maria Ângela, Nazilda Ildete, Alda Mota, Marli Abreu Lima, Ednair Braga, Selma Vale. Que Tu atendas, Pai, cada pedido que é feito por eles e os nomes que apresentam aqui, que sejam abençoados por Ti. Nós sabemos que Tu conheces cada um de nós e tens o melhor para nós. Pedimos, portanto, que faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana e nós pedimos a vocês que continuem clicando o dedinho de joinha se estão gostando do estudo e também compartilhem com outras pessoas. E aqueles que ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se. É só entrar no YouTube, clicar Hora Tranquila e aparecerá o nosso canal e vocês poderão clicar em inscrever-se e já estarão inscritos. Nós queremos agradecer também a todos vocês que recebem os estudos e reflexões através de outras redes sociais e pedimos sempre que estejam divulgando e também orando por nós. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito da terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Era uma dádiva, era um presente, assim também como a salvação é uma dádiva que Deus nos dá, é um presente. E nós precisamos apenas aceitar essa dádiva, esse dom que Deus nos dá através de Jesus. Mas quando os israelitas entraram na terra prometida, eles tiveram desafios. Assim como nós, quando aceitamos a Jesus em nossa vida, nós temos desafios. Nós passamos a ter mais provações, mais tentações, mais dificuldades. E sabemos que essas coisas acontecem porque o inimigo, ele quer fazer com que nós desistamos. O inimigo, ele trabalha para que nós deixemos de crer em Jesus e passemos a fazer a nossa própria vontade. Mas nós precisamos perseverar e precisamos lutar para estar em comunhão com Jesus. Assim como o povo de Israel precisou lutar para possuir a terra, ela era uma dádiva, foi um presente. Mas eles precisaram fazer a parte deles. Precisaram lutar. Eles precisaram ser fiéis e obedientes àquilo que Deus pedia. Assim também nós temos a salvação como um presente, como uma dádiva, mas nós precisamos obedecer, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós sabemos que Jesus ele já fez tudo pela nossa salvação, ele pagou o preço do pecado. Mas para que nós vivamos nessa certeza da salvação, da vida eterna, nós precisamos fazer a vontade dele em nossa vida. Deixar os maus costumes, os maus hábitos, deixar de fazer os desejos que a nossa carne gosta que nós façamos. A nossa carne ela tem a tendência pecaminosa. Então nós precisamos, pelo poder de Jesus, eliminar esses maus hábitos de nossa vida e termos comunhão com Ele. Aqui em Josué capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos Gesuritas,
o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gat e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada, toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gad, ao pé do monte Hermon, até Lebo Armate, e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Eu li Josué capítulo 13, versos de 1 a 7. Faltava então uma boa parte da terra de Canaã para ser conquistado ainda pelo povo de Israel. Josué, segundo lemos aqui, ele já estava idoso, mas ainda havia o restante das terras para serem distribuídas entre as tribos. Diz aqui 9 tribos e meia tribo de Manassés. Então Deus, ele disse, olha, eu darei essa terra a vocês e eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Eles tinham que ir conquistar a terra, mas Deus é quem iria expulsar. Deus, irmãos, ele tem os meios dele, os métodos dele. Nós temos métodos falíveis, métodos que não funcionam. Às vezes nós achamos que nós saberemos como resolver uma situação que nós estamos enfrentando e esquecemos de colocar o Senhor à frente, colocar o Deus da batalha, o Deus da vitória à frente do problema que nós estamos enfrentando. Possivelmente, muitas pessoas já fizeram essa experiência de estar enfrentando um problema e clamar a Deus, suplicar a Deus, para que Deus abençoe e resolva a situação, o problema. Eu tenho certeza que muitos já receberam bênçãos assim em suas vidas e têm experiências para contar de como foram vitoriosos pelo poder de Deus. Mas, como nós estudamos ontem, nós precisamos fazer a vontade de Deus para que Ele haja em nosso favor. Nós não podemos simplesmente crer teoricamente que Deus está à frente de tudo, que Ele tem o controle, mas nós agirmos de acordo com aquilo que nós pensamos que podemos fazer. Então Deus, Ele quer que nós creiamos que Ele existe, que Ele pode nos dar a vitória, mas que nós também obedeçamos os seus ensinamentos e façamos a vontade dele em nossa vida. Isso é fundamental para nós cristãos em nossa caminhada. Batalhas, problemas, dificuldades, todos nós temos. Mas, se nós enfrentamos essas batalhas, esses problemas, obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, ele vai dar a vitória. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 9 e no verso 5, vem nos dizendo assim a palavra de Deus: você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de vocês, somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui Deus está claro em dizer que não é porque as pessoas eram boas, não é porque as pessoas eram justas que elas seriam vitoriosas por serem íntegras. Não. É por quê? Porque Deus, ele prometeu. E Deus, ele cumpre o que ele promete. Deus não é como nós seres humanos que prometemos e depois esquecemos do que nós prometemos e não cumprimos. Então nós precisamos estar prontos a crer que a vitória, ela pertence a nós. Mas
É Deus quem nos dá essa vitória conforme a sua promessa. Quando nós lemos lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 2, nos versos 8 e 9, a Bíblia é clara em dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Então, a salvação, ela é pela graça mediante a nossa fé. E como diz aqui o apóstolo Paulo, é uma dádiva, é um presente, é um dom que Deus nos dá, e não é uma recompensa pelo que nós fazemos de bom, não. Por quê? Porque se fosse uma recompensa, muitas pessoas não têm condições de fazer nada e então não receberiam essa dádiva, esse presente que é a salvação. Então não é pelo que nós fazemos, não é por obras, mas é pela graça, mediante a fé. Só que precisamos obedecer, fazer a vontade de Deus, cumprir o que Ele pede de cada um de nós. E que nós saibamos que as lutas, os problemas são muitos, como eu disse agora há pouco, mas se nós temos Deus conosco, se nós estamos ouvindo a voz dEle e fazendo a vontade dEle, Ele vai agir em nosso favor. Assim como o povo de Israel não podia fazer nada para conquistar a terra a não ser pelo poder de Deus, assim também nós, pela nossa salvação, nós não podemos fazer nada, não tem méritos nenhum em nós para a nossa salvação, como eu li agora para vocês, Efésios 2, versos 8 e 9. Nós não temos méritos nenhum naquilo que nós fazemos, não acrescenta nada para a nossa salvação. Precisamos crer, assim como o povo de Israel creu e possuiu a terra, assim também nós precisamos crer, aceitar a Jesus e caminhar com Ele dia a dia. É negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo cada dia. É isso que Jesus pede. E Jesus diz que se nós não abrirmos mão daquilo que nós gostamos de fazer, das coisas pecaminosas, se nós não abrirmos mão, nós não somos dignos dele. Então, a Bíblia ela é clara em dizer que a terra de Canaã celestial está à nossa frente. Breve, todos aqueles que perseveraram em seguir o Senhor seu Deus, todos aqueles que obedeceram à sua vontade e fizeram aquilo que Deus pede, aceitando a Jesus em suas vidas e caminhando com Ele, entrarão na terra que está sendo preparada para cada um de nós. E nós sabemos que não vai demorar. Nós estaremos juntos neste lugar que Jesus está preparando para cada um de nós. E cada um que nos acompanha, se obedecerem ao Senhor seu Deus, caminharem com Ele, estaremos todos juntos e nos encontraremos embaixo da árvore da vida. E lá nós contaremos as nossas histórias de como foi que nós vencemos pelo poder e pelos méritos de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e continuamos pedindo a Deus que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender e viver na prática em nossa vida os seus ensinamentos. Que Deus nos abençoe.